Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos dar a sequência que nós estamos olhando, o livro de David Goggins, Nada Pode Me Ferir, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre a página 204, que é o desafio 7, que ele coloca aí como a conclusão daquele capítulo. E o tema, seria como remover o limitador do seu cérebro. Eu achei bem conveniente, falar sobre esse tema, porque é um dos grandes problemas que no dia a dia a gente passa, que é literalmente algo que nos limita. E esse limitador, nós temos então que analisar onde que está esse limite, para que possamos então ter uma nova visão de como tratar ele e também como vencer ele, para aqueles que querem realmente ir mais além da sua vida normal que está. Se você não está satisfeito no lugar ou o que está fazendo, quem sabe então, melhor do que isso, refletir sobre o que pode estar limitando a ação ou a mudança em relação a esse processo que você está de vida atualmente, E eu achei bastante esclarecedor esse capítulo, assim como todo o livro. David Goggins é um ex-militar, um Navy SEAL, da Marinha Norte-Americana, também venceu todos os testes de treinamento militar lá, também como Ranger, e participou inclusive de ofensivas no Afeganistão e etc. Além de ser uma pessoa assim que por uma infância muito sofrida, a qual passou, ele de sofrimento por bullying, literalmente, ele venceu todos esses desafios e coloca neste livro, Nada Pode Me Ferir, todas as suas experiências. Uma grande parte de todas as suas experiências ali. É um best-seller, conhecido no mundo inteiro, e que eu aconselho, vale a pena ler. Eu já li ele e resolvi fazer fiz um vídeo anterior e vou fazer este agora também, para nós refletirmos sobre esses pontos. Então, a primeira situação aí que ele coloca nesse final desse capítulo aí, na página 204, é que quando ele tinha lá, em 1999, ele estava com 135 quilos e ele resolveu que a sua vida tinha que mudar, que ele tinha que fazer algo diferente. Eu lembro ali que ele colocou que ele se deparou com um espelho do banheiro dele, olhando para o espelho, ele olhou bem no fundo do olho dele mesmo e disse: dessa forma não dá mais. E não era só por conta dos 135 quilos, era porque a vida dele naquele momento ali, daquele ano, estava assim repleta de outros problemas, que aí você lendo o livro você vai descobrir. Então, a partir daí, ele decide que iria fazer algo diferente na vida dele. E decidiu que, para entrar num treinamento no exército, para fazer parte, até mesmo da inscrição inicial, ele teria que reduzir o peso dele. E ele estava muito além, 135 quilos. E aí ele decide, então, começar a correr. E ele correu 400 metros nesse ano. Aí, a diferença vem em 2007, quando ele correu 330 quilômetros em 39 horas, ininterruptas, direto. O objetivo era ultrapassar o ponto que normalmente você pararia. Então, nesse exemplo aí, o que ele quis dizer aí nessa primeira parte é que como que no momento ele só conseguia fazer 400 metros de corrida e como depois, alguns anos depois,
ele estava fazendo 330 quilômetros em 39 horas direto. Claro, e o que ele fez? Aí nesse ponto está a decisão inicial de fazer algo que estava muito além das possibilidades dele no momento. Uma meta altamente avançada e ambiciosa, aquela lá no outro vídeo que nós comentamos, de chegar num ponto que na cabeça dele era inimaginável, mas ele decidiu e aceitou esse desafio interno de vencer os seus próprios limites a cada dia. E eu lembro ali que no livro ele coloca, nessa parte desse capítulo, que a cada dia ele avançava alguns metros a mais. E apesar das dores já vindo e dos problemas musculares vindo, até mesmo pela questão do peso excessivo que ele estava, ele então buscava, naquela analogia, né, feita, né, de lembranças positivas, as pequenas lembranças positivas que ele teve no passado, como também impulsionamento para seguir. E também nas lembranças que não eram positivas, nas lembranças lá atrás de bullying, nas lembranças que traziam a ele muito sofrimento. E ele também recorria a lembranças como essa para que jamais voltasse naquele ponto e que dali era o divisor de águas. Eu vou continuar, de qualquer maneira eu vou permanecer nessa linha decisiva de objetivo, de buscar esse novo desafio. E foi aí que ele conseguiu fazer parte aí de corridas de longa duração, mas porque o treino e a persistência mental, o processo mental aí foi decisivo nessa permanência. Depois, nesse segundo, na sequência de aí, vá até o ponto que a dor implore para você parar. E mesmo assim, após isso, force um pouquinho mais, 5 ou 10% a mais. Quando o seu cérebro disser e colocar e implorar para que você pare, para que não dê mais, ali está o momento de você começar a nova sequência de dizer para o seu cérebro que não, eu sei que você tem mais para me dar e eu quero esse mais. E persistir mais um pouco. E claro que o condicionamento físico aí nessa parte, né, do condicionamento de corrida, no caso dele, né, servia esse pequeno esforço a mais, até mesmo para acomodação dos músculos, né? E já que ele estava extremamente afetado, entre aspas, né, com dores, um pouquinho a mais disso já serviria de preparação para o próximo treino, que viria também aqueles 5 ou 10% a mais do dia anterior. Ou seja, o cérebro aí, ele já iria se condicionando, se autocondicionando a tarefas extremas a cada dia de superação. Quando olha para trás, para semanas e meses nesta permanência e sequência de esforço, você adquiriu não só 5%, mas muito mais, 40% a mais de tudo aquilo que conseguiu. Então era nesse sentido aí que ele coloca esse ponto aí de partida em cima da própria dor, de esforço além do que você pensa ser o ponto limitante. E aí está intimamente ligado aí ao próximo, na sequência aí, né, dos desafios físicos que envolvem a dor e o sofrimento. Que o melhor treino é conseguir controlar o diálogo interno.
É claro que, não sei se você já correu alguma vez, eu mesmo iniciei correndo com apenas 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Dali a 15 dias eu já estava conseguindo fazer 2,8 km, quase 3 quilômetros. Depois ali de um mês eu já estava conseguindo fazer 4 quilômetros. Depois de um mês e meio eu já estava lá nos 6 quilômetros. E depois ali já de um tempo eu estava conseguindo fazer quase 9 quilômetros. Mas isso todos os dias, né? Aí em algumas semanas que chovia, daí eu parava, né? Um dia, 2, nesses intervalos aí, depois seguia de novo. Iniciava com caminhadas leve, depois ia fortalecendo o passo, até chegar ao ponto da corrida em si. E aí depois que eu fazia essa quilometragem, seguia caminhando forte para o condicionamento, né, cardíaco baixar, né, e respirando, né, constantemente, e depois ia diminuindo a passada lentamente. Não deve, né, fazer uma corrida assim de uma quilometragem maior e parar de vez, né? Simplesmente sentar ou se atirar, né, no chão. Não, isso pode te dar um problema cardíaco, né? Claro que tudo isso antes fazendo os exames, acompanhamento de exames para saber como que está o teu coração, a tua condição cardíaca, né? Não se sai assim caminhando e correndo do nada sem antes uma tomada de exames, né? Isso aí é natural, é clássico, né? Então, voltando aqui ao ponto da questão do diálogo interno. Quando você está nesse processo aí de superação de limites, do ponto limitador do seu cérebro atrelado à questão física, o diálogo interno que você tem para superar aquela dor e aquele desconforto, ele é muito importante. Por isso que ele, no caso dele ali, ele recorria àquele pote de biscoitos, né, que a gente falou lá no vídeo anterior, que são as lembranças positivas, as lembranças boas que ele teve lá atrás na vida dele, para que nesse ponto aí da dor e do sofrimento fosse aí um bálsamo, um pequeno bálsamo de impulsionamento para seguir. Não, eu posso seguir, e ao mesmo tempo distraindo um pouco aquela dor e aquele sofrimento, para que o seu objetivo chegasse no maior ponto possível daquele percurso, digamos assim. E nesse ponto aí, fugindo um pouquinho dessa linha aqui, eu acrescentaria a questão do próprio esforço emocional também, em vencer as suas próprias emoções aí, de dúvidas, de incertezas, de pessimismos. Então, a questão do esporte, ela favorece e muito nesse reordenamento de emoções, de pensamentos. É como que se você ali, naquele pequeno esforço, ou já num esforço extremo que você possa estar fazendo, é como se organizasse todos aqueles pensamentos, inúmeros pensamentos que tentam lhe tirar do objetivo principal de crescimento pessoal interno, de alcançar algo melhor para si. Então, tudo isso serviria também de uma auto-organização mental de todas essas emoções. Na sequência aí, a autoconfiança mental só se adquire se continuar, e isso transborda naturalmente para outros aspectos da vida. Isso aqui ele coloca, né, nessa análise final aí da página 204, de que como, né, se ter a autoconfiança mental nesse processo aí, que é lógico, vai se adquirindo cada vez mais com essa permanência no caminho do esforço e dessa zona aí desconfortável,
que, logicamente, vai interferir nos outros aspectos da sua vida, como na parte emocional, que falamos antes, e também no nível mental, cada vez mais fortalecido, né? E, consequentemente, após aí, nós temos aí a vida como um jogo mental. E a única pessoa contra nesse jogo aí é você mesmo. Então, por isso que persistir nesse processo, tudo se tornará natural fazendo. Nada mais, nada menos do que fazer. Partir do pressuposto que o descontrole ou o desconforto naquela situação física ou emocional, ela é passageira se você persistir nessa caminhada. Então, essa era a análise aí dessa página 204 do desafio 7 aí do David Goggins, que ele coloca no livro, né? Nada pode me ferir. Espero aí que eu tenha me feito entender, e você pode deixar nos comentários o que você entendeu desses pontos. Espero você no próximo vídeo, e fique com Deus, fique na luz, e até lá.